Olá pessoal, eu sou Renato Lieberman, psicólogo, psicanalista, e vim compartilhar com vocês um pouco de uma reflexão sobre as perdas que nós sofremos na pandemia. Eu digo perdas porque eu sei que você sofreu perda nessa pandemia. Espero sinceramente que não tenha perdido alguém importante para você, que não tenha perdido uma condição socioeconômica, o emprego, que não tenha perdido a própria saúde. Mas eu sei que uma coisa você perdeu, eu perdi, todos nós perdemos. Você perdeu a liberdade de ir e vir, a liberdade de se relacionar com as pessoas, a liberdade de ser quem você é, né? Nós estamos vivendo o chamado novo normal e isso está trazendo algumas perdas. Mas ao longo da nossa conversa eu vou falar um pouco para você também dos ganhos que isso pode trazer, não somente das perdas. Quando eu falo perda, eu tenho que falar de um assunto que é muito importante e delicado, que é o luto. E nós vamos falar dessas fases do luto, para que você possa entender onde você se encontra nela, aonde você está. E eu queria compartilhar com você uma história minha pessoal. Era setembro de 2007, meados de setembro mais ou menos, 8 horas da manhã, numa aula de estatística, o meu celular toca. E numa aula de estatística, né, qual a probabilidade de uma notícia boa vir 8 horas da manhã de uma quarta-feira comum, a minha mãe ligando no meu celular? A probabilidade na minha cabeça era muito baixa e foi isso que aconteceu. A notícia era ruim, era a notícia da morte do meu pai, a morte súbita naquela quarta-feira. Foi a pior perda da minha vida naquele momento. O meu mundo se acabou, né, e eu entrei num processo de desespero, de negação, de barganha, de revolta. Todas as fases do luto que eu vou compartilhar com vocês hoje. E no momento, no início, quando eu recebi aquela notícia, eu falei, não pode ser verdade, aquilo é mentira, não é real, aquilo não é um equívoco, é um engano. A minha mãe deve ter se enganado de alguma maneira. E quando eu percebi que não, né, veio a revolta. Eu comecei a ficar com muita raiva. Raiva do meu pai, que se foi, raiva dos médicos, raiva de Deus, raiva de alguém. Eu tinha que botar essa raiva para fora. Aí eu percebi que a raiva não estava levando a lugar nenhum. Eu tentei barganhar com Deus, barganhar com as pessoas, barganhar comigo mesmo. Se eu fizer diferente, talvez ele esteja vivo, né? Se eu fizer de uma outra maneira, isso não teria acontecido ou não acontece. Só que não resolve, né? E quando eu cheguei lá na casa dos meus pais, a realidade atravessou a minha vida e eu vi o corpo do meu pai ali, sem vida. É isso que eu quero falar para vocês, da pandemia. A pandemia trouxe inúmeras perdas. Como eu disse para você no início, espero que você não tenha perdido um ente querido, uma pessoa amada, e não tenha perdido o seu emprego, não tenha perdido a sua empresa, não tenha perdido a sua saúde. Mas como eu disse, a liberdade você perdeu. E quando a gente fala em perda, você vai entrar inevitavelmente no processo de luto. E eu me lembro muito bem, você deve lembrar também, lá em março, aqui no nosso país, aqui no Brasil, né, as pessoas negando a realidade que estava acontecendo. Não, a pandemia, até janeiro mais ou menos, a pandemia só está na China, não vai chegar aqui. A pandemia só está na Europa, não vai chegar aqui. A pandemia só foi até os Estados Unidos, não vai chegar aqui. A pandemia chegou. E quando a pandemia chegou aqui, você se deparou, né, com um mecanismo de defesa básico do ser humano, que é muito primário, que é o chamado negação, né? A negação. Não, comigo não vai acontecer, eu tenho fé em Deus, eu estou prevenido, não vai acontecer comigo isso, né? Nada disso vai acontecer, é só uma gripezinha, né? A gente ouviu muito esses assuntos e na verdade a negação não se sustenta. Por quê? Porque as informações vinham, a realidade chegou e talvez você tenha alguém da tua família que contrariou o Covid, talvez você tenha contrariado o Covid, então a negação já não funcionava mais. Aí você entra para a segunda fase, né, do luto, que é a revolta. Aí começa a se revoltar com o governo, se revoltar com aqueles que apoiam o governo em relação ao isolamento, se revoltar com aqueles que são contra o governo em relação ao isolamento, se revoltar até com a China, criando histórias mirabolantes de que a China criou um vírus, né, e lançou no mundo. Várias histórias, várias revoltas, se revoltar até com Deus, se revoltar com você mesmo, se revoltar com as pessoas à sua volta, né? E isso trouxe muitas dores, muitas reflexões, muitos sofrimentos. A revolta, a raiva, ela é muito importante. Ela não pode ser eterna, mas se você se revoltou, se você teve raiva, você faz parte da maioria. Porque é importante, além da negação, entrar no processo de raiva.
é inerente ao ser humano essa emoção básica. Você não tem que ter vergonha de ter raiva, de expressar a tua raiva, de colocar isso para fora. E eu acho que se você passou por isso ou está passando, continua. Né? Não queira bloquear esse processo que é natural. Porque você vai perceber, e talvez tenha percebido, que no momento essa raiva já não servia mais. Né? E você começou a barganhar. Né? Barganhar de novo com você mesmo, com Deus, barganhar com as pessoas. Então eu vou usar a máscara, daqui uma semana o vírus vai embora, tudo vai ficar bom. Não ficou. Né? Nós estamos em meio a essa pandemia, com as perdas acontecendo, e a raiva já não serve mais para você. Aí você entra no quarto processo, né? Terceiro ou quarto processo, a gente pode mesclar isso, que é a depressão. Para mim, é a fase mais importante do luto. Você tem que passar pelo processo depressivo. Tem que passar pelo processo que a gente chama de introspecção. É olhar para dentro, perceber esses sentimentos que você tem de raiva, essa tristeza que você sente, que você sentiu, ou talvez que você ainda vá sentir. Passar por toda essa elaboração interna para que você consiga, de alguma maneira, chegar na última fase do luto, que é a aceitação. Eu costumo comparar essa questão do luto como se fosse uma energia de vida que me liga a alguma coisa. Então eu penso numa pescaria. Eu estou no meu barquinho com a minha vara de pescar e o anzol jogado no mar e um peixe mordeu a isca. Tá tudo bem, tá tudo funcionando, eu quero pegar esse peixe para mim. Acontece que em algum momento esse peixe pode escapar com a isca e ir embora e você fica com o anzol solto na água. E não tem sentido nenhum o teu anzol ficar solto na água. O que você precisa fazer? Não adianta negar porque o peixe foi embora com a tua isca. Não adianta ficar com raiva do peixe. Né? Você tem que pegar esse anzol, essa linha, trazer ela de volta para você. Né? Olhar para dentro. Né? Perceber aonde você está hoje. Quem é você? Da onde você veio e o que você está fazendo e para onde você quer ir. Essa é a fase da depressão, a fase de introspecção do luto, que todos nós estamos passando. Nós, como coletividade, né, mundial, estamos passando por um luto social, porque morreu uma forma antiga de viver. Hoje a gente vive diferente. Hoje você precisa viver diferente. Você não pode mais ir ao seu trabalho, você não pode mais aglomerar. Muita gente aglomera, mas isso faz parte de um processo de negação ainda. Essas pessoas vão passar por um processo de avaliação interna. Espero que nada aconteça, mas pelos estudos e pelo que a gente está vendo, o mundo está tendo segundas ondas, terceiras ondas, que vão trazer tudo isso de volta. Então esse processo de pegar o anzol, trazer ele de volta para o barquinho, olhar para a isca, né? Olhar para a linha, ver se não tem nenhum defeito, poder botar uma isca nova e jogar de novo no mar, porque tem milhões de peixes ali, aí você consegue se conectar de novo. Por que eu falo isso? Porque o luto nada mais é que a perda de um vínculo afetivo. Né? Essa linha que me liga ao peixe é a linha de vida, a minha pulsão de vida, a minha libido, que me liga a um objeto afetivo. Esse objeto afetivo pode ser um pai, uma mãe, um filho, um irmão. Esse objeto afetivo pode ser o dinheiro. Esse objeto afetivo pode ser Deus. Esse objeto afetivo pode ser o teu emprego. E quanto maior o afeto envolvido nessa ligação, maior vai ser o processo de luto. Mais doloroso vai ser para você o processo desse luto. E quanto mais fé você tiver, pode te ajudar. Mas se você só tiver fé e não tiver ação, não vai servir de nada. Existem duas coisas que podem atrapalhar esse processo de elaboração interna. O pessimismo, né? O pessimismo ele leva à desistência. Eu sou pessimista, não vai dar nada certo, já acabou mesmo, perdi o emprego, já era, vou desistir de tudo, não vai te levar a lugar nenhum. E o otimismo ilusório, né? Que também eu sou otimista, eu acredito que vai passar, mas eu não faço nada. O que a gente precisa ter? O que você pode fazer? Entrar num otimismo realista, né? Com fé, acreditando, mas agindo. Você pegar, trazer o anzol para dentro de você, olhar de novo para dentro de você, para ver onde você está nesse momento, quais foram as suas perdas, quais as suas expectativas, quantas dessas expectativas são ilusórias, né? Quanto de ilusão a gente tinha, e eu sei que você tinha também, de que você era capaz de controlar tudo na sua vida. A pandemia veio com um vírus invisível que você nem enxerga e disse para você, você não controla nada. Você tem que aprender a lidar com essas dificuldades,
com essas coisas que acontecem do nada. Da noite para o dia você muda o teu jeito de ser. Esse é o processo de depressão, de introspecção, que é o processo mais importante para chegar na quinta fase do luto, que seria a aceitação, né? A elaboração. Chegar em uma conclusão de o que eu preciso fazer para continuar o meu caminho sem aquele objeto que eu perdi. Eu costumo dizer que a gente precisa olhar para dentro para enxergar fora. É mudar o meu mundo subjetivo para que eu possa mudar o meu mundo objetivo. E você tem esse poder. Você tem escolha. Tem um psicólogo existencialista que desenvolveu a logoterapia, o Viktor Frankl, que falava o seguinte: podem tirar tudo de você, absolutamente tudo, menos uma coisa: a liberdade de escolher o seu próprio caminho. E está nas suas mãos, está nas minhas mãos, escolher a liberdade do meu próprio caminho. Qual é o caminho que eu quero seguir? Para onde eu quero ir? Para onde eu estou indo? Então essa parada faz com que eu comece a olhar um pouquinho mais para mim. Olhar um pouquinho mais para quais foram os meus erros até então, quais foram os meus acertos e como é que eu tenho que ajustar a minha direção para seguir uma nova direção. Porque queira ou não queira, a partir dessa pandemia, o famoso novo normal, a gente vai precisar chegar num outro lugar, né? um novo caminho, uma nova forma de caminhar pela vida. Um outro psicólogo, Erich Fromm, na verdade um psicanalista humanista, falava o seguinte: é preciso parar para mudar de direção. A gente parou. E você está fazendo o que agora para mudar a sua direção? Talvez você consiga seguir a mesma, de maneiras diferentes. Mas talvez você precise mudar. E se você ficar insistindo naquela direção antiga, que não vai te levar para aquele lugar, porque as coisas mudaram, talvez você não consiga chegar a nenhum outro lugar. Então tem que olhar para dentro, parar, avaliar, entrar nesse processo de depressão e entrar na questão da aceitação, da elaboração, né, de seguir um caminho novo. Eu costumo dizer, também brinco nas palestras, né, nas conversas, e não é uma brincadeira, na verdade é sério, o que o vírus ataca no nosso corpo? O vírus atacou justamente o nosso sistema respiratório, aquilo que nos dá a vida. E ele fez com que nós tivéssemos que parar, nos recolhermos, né, para poder respirar. E o que aconteceu com a Terra, com o planeta que a gente vive, quando a gente fez isso? A Terra voltou a respirar. Não sei se você lembra, em meados de junho, as águas estavam mais limpas, né, o clima estava mais limpo, o ar estava mais limpo para respirar. Justamente aquilo que nos ataca é o que nos conserta. Desde que você olhe e perceba qual é o meu erro. Onde está o meu lado egoísta, onde está o meu lado não altruísta, de pensar no outro. Você está proibido de sair, entre aspas, né? A gente foi tolhido dessa liberdade. Mas muita gente continua saindo, tudo bem. Mas ela está pensando em si própria ou está pensando no outro? Então eu convido você a fazer essa pequena reflexão. Porque isso me faz lembrar lá aquela quarta-feira. A quarta-feira que o meu pai morreu. A quarta-feira em que o meu chão se abriu, meu mundo se acabou. Foi a maior perda que eu tive. Entrei naquele processo da negação, da barganha, da revolta, e aí passou o tempo e eu fui entrando no meu processo de depressão, de introspecção, de perceber o que eu fiz de errado até então, como é que eu vou viver sem aquela figura importante para mim. O tempo foi passando, fiz vários rituais dentro da crença de cada um, da minha crença, e esses rituais me ajudaram demais a passar por um processo de luto, para elaborar tudo isso. E foi muito interessante, porque o meu pai se foi, mas ele deixou um legado, positivo e negativo. De geração em geração a gente carrega não só as coisas boas, nós carregamos também os erros, como aprendizados. Eu aprendi muito. Confesso que de 2007 para cá, eu tive muitos outros erros. Erros que me levaram para outros caminhos e que me abriram um vazio. E só se pode construir algo no vazio. Então quando você erra, assume o erro, olha para dentro, assume o seu erro, aceita que você é responsável por isso. Você abre um espaço para você se reconstruir. Eu acho que essa pandemia está trazendo isso para a gente. Olhar para dentro, perceber esse vazio que ficou
deixando espaço para que eu possa me reconstruir, seguir o meu caminho de uma forma diferente, né? Um novo normal, com fé, com consciência, com a ideia de que é possível você seguir esse caminho. Talvez você esteja na fase de negação ainda. Talvez você esteja barganhando alguma coisa com Deus, com a sociedade, com o governo, com você mesmo. Talvez você esteja revoltado com toda essa situação. Tenho amigos que ainda estão revoltados. Mas talvez você esteja nesse momento, né, de introspecção, que talvez a maioria esteja agora, né, no momento de olhar para dentro, sentir, né, as dores, perceber as perdas e se reinventar de alguma forma nesse chamado novo normal para que possa caminhar uma nova vida. Depende muito de você. Eu tenho certeza, eu confio em você. Né, eu confio no anzol que você joga no mar. Mas primeiro traz ele para dentro. Olha as suas falhas. Para de olhar para fora, de tentar buscar fora respostas, receitas prontas, porque não existe. As respostas estão todas dentro de você. E eu confio muito nisso, porque eu confio muito na tendência do ser humano de se autodesenvolver. E se você criar esse ambiente dentro de você, de elaborar tudo isso, você vai para a quinta fase, que é a fase final, que é a fase da aceitação, a fase de reconstrução, a fase de você seguir o seu caminho, né, sem culpar ninguém, sem responsabilizar ninguém, a não ser você mesmo. Nem mesmo o vírus não é culpado. O vírus veio aí, a gente não tem controle, pandemias sempre vão acontecer, há 100 anos atrás já aconteceu, há 500 anos atrás já aconteceu e vai acontecer de novo. Né? Espero que demore, mas vai acontecer de novo. E quanto mais você elaborou, quanto mais você aprendeu, mais preparado você vai estar, não só você, mas as suas próximas gerações, né, a lidar com essa próxima pandemia. Eu gosto muito de um conceito judaico que diz o seguinte, vou falar em hebraico e vou traduzir. Gam zu letová. Tudo vem para o bem. Absolutamente tudo é providência divina. Tudo vem para o bem. E é isso que eu quero passar para você. Aceita isso, porque aceitando você se reconstrói, você passa pelas fases do luto, as perdas não vão te afetar tanto, vão mudar a tua estrutura, mas vão fazer com que você siga o seu próprio caminho. Gam zu letová. Tudo vem para o bem. Tudo é providência divina. Eu aprendi muito isso com as minhas perdas e eu sei que você é capaz de aprender. Eu acredito em você e fique bem.